o caso de precessão regular, como o potencial efetivo tem um mínimo em θ0, quando aquela energia L' coincide exatamente com o valor do potencial efetivo no mínimo, existe uma solução que é θ igual a θ0 constante. Isso quer dizer que o peão mantém uma inclinação fixa em relação à vertical e executará, portanto, apenas uma precessão sem modificar sua inclinação em relação à vertical. Então, essa é chamada de precessão regular. Tá bom? Agora, curiosamente, há duas velocidades angulares possíveis, φ ponto, para uma precessão regular. Isso pode ser obtido de uma maneira mais direta, é a seguinte. A equação de Lagrange, d dt, d ρ de L, d ρ de θ ponto, menos d ρ de L, d ρ de θ igual a zero, tem a seguinte forma. Eu vou transportar logo os termos para o segundo membro. Esta é a equação de movimento de Lagrange associada ao ângulo θ. Então vocês veem que, se nós substituirmos nessa equação θ igual a constante, igual a θ0, lembre-se de que isso aqui é aquela constante, se eu não me engano, πψ. Então, a velocidade angular φ ponto tem que satisfazer a seguinte equação quadrática. Desculpe, aqui faltou um seno de θ multiplicando aqui. Então isso aqui é φ ponto, πψ, seno de θ, mais mgl seno de θ0 igual a zero. Isto é uma equação do segundo grau para φ ponto. Portanto, isso tem duas raízes. Em geral, as raízes são as seguintes. São I3 ômega 3 que multiplica o seguinte, 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos só para explicar de onde aparece o ômega 3, é porque, na verdade, nós podemos escrever no lugar de πψ, isso aqui é a mesma coisa que I3 ômega 3, porque essa quantidade entre parênteses aqui, ó, é exatamente ômega 3, tá? Componente da velocidade angular na direção do eixo de simetria do peão, direção 3. Então, há uma solução maior e uma solução menor. Ou seja, há duas velocidades angulares de precessão possíveis para a precessão regular. Uma precessão mais lenta e uma precessão mais rápida. A coisa fica mais simples quando o peão gira rápido, que é o caso mais realista. Quando o peão gira rapidamente em torno do seu próprio eixo, quando ele está girando muito rapidamente em torno do seu próprio eixo, ou seja, ômega 3 é grande. Observe o seguinte. Há uma observação preliminar. Para que exista uma precessão regular, com θ igual a θ0, é preciso que esta expressão aqui sob o radical seja não negativa. Senão essa equação não tem soluções reais. Tá? Então, existe uma velocidade angular ômega 3 do peão em torno do próprio eixo, mínima, que permite a existência de precessão regular. Essa velocidade angular mínima é dada
obtida igualando isso que está sob o radical a zero. Então isso dá ômega 3 tem que ser maior do que esse ômega mínimo, que é dado por 4... Se a velocidade angular do peão em torno do seu eixo de simetria estiver abaixo desse mínimo, o peão não pode se manter nessa precessão regular. O θ vai oscilar inevitavelmente. Tá? Agora, se ômega 3 é muito maior do que essa velocidade angular mínima, aí nós podemos encontrar aproximadamente as raízes dessa equação. A primeira raiz aproximada obtém-se fazendo o seguinte: tome o sinal positivo aqui. Isso é uma das raízes. Como por hipótese o ômega 3 é muito grande, nós desconsideramos esse termo aqui comparado com 1. Então isso aqui vai dar 1 mais 1, 2 vezes aquilo lá. Então dá um φ ponto, uma velocidade angular da precessão rápida, que é I3 ômega 3 sobre I1 cosseno de θ0. Quando nós tomarmos a raiz negativa, como este número aqui é pequeno comparado com 1, nós fazemos uma expansão binomial até a primeira ordem, tá? E o resultado dá a velocidade angular de precessão lenta, que é mgl sobre I3 ômega 3. Isso são valores aproximados, né? A rigor eu devia escrever aqui aproximadamente, mas a aproximação é boa se o ômega 3 é grande comparada com essa velocidade angular mínima aqui, que permite a ocorrência da precessão regular.